Olá, nesse vídeo nós vamos dar continuidade no projeto do cadastro de filmes. Bom, o que a gente tem até agora basicamente é uma estrutura em HTML e CSS. A gente vai começar a adicionar um pouquinho mais de interatividade utilizando o PHP nele. Bom, a nossa página principal aqui, a nossa galeria, ela tem os cards com os filmes, né? Os dados aqui do filme, porém está sendo montado de uma maneira estática no código, né? Então eu tenho aqui o primeiro card do filme, o segundo card, todos eles copiados e colados. A gente vai fazer agora o uso do PHP para que ele monte automaticamente esses cards baseado em dados que podem ser flexíveis. Então a gente vai criar variáveis com essas informações e pedir para o PHP então montar para cada um desses objetos um card do filme. Tá? Então vamos começar a fazer isso a partir de agora aqui na página de galeria. Então a primeira parte que a gente vai fazer aqui é criar essas variáveis que vão ter os dados dos filmes. Né? Então eu vou fazer inicialmente aqui para o primeiro filme, vou chamar essa variável de filme 1 e ela vai ser um array. Então a partir do PHP 7 a gente pode utilizar a criação de array direto com colchetes, não precisa utilizar a função array para criar. Esse array ele vai ter os dados do filme, né? Então ele vai ser um array com o nome do filme, né, que é o título, vai ter a sinopse, vai ter a nota e vai ter o link aqui do pôster, né? Então são essas quatro informações que a gente tem do filme por enquanto. Então a gente vai fazer um array com essas quatro informações. Então a gente vai ter o título, e aqui eu já vou colocar os dados de exemplo. O primeiro vai ser Vingadores. A gente vai ter a nota. E aqui eu já vou colocar uma nota de exemplo. Aqui para melhorar a nossa visualização, vou fazer isso aqui em múltiplas linhas. A gente tem também a sinopse. Que eu vou preencher depois. E o pôster. Vou preencher depois. Então aqui a gente tem os dados do primeiro filme. Dentro de um array, né? Se a gente quiser colocar esses dados dentro do nosso card, então vou pegar aqui esse primeiro card e o título do filme, esse é o segundo. E o título do filme aqui está de uma maneira estática, né? Dentro do HTML. A gente vai fazer que ele seja preenchido agora de uma maneira dinâmica, utilizando o conteúdo da variável que a gente criou lá em cima. Então vou apagar esse daqui, inserir aqui nessa porção um código PHP. Então nesse caminho, onde está essa tag PHP, eu quero que seja escrito, né, comando de saída echo, uma variável, que é a variável filme1. Só que essa variável filme1 é um array, né, com várias posições, então eu preciso dizer qual posição que eu quero escrever especificamente. Então eu vou usar, como eu usei um array associativo lá e dei nome para cada uma das posições, eu coloco aqui o nome da posição que eu quero escrever. No caso aqui eu quero escrever a posição título. Então, se eu salvar aqui e atualizar minha página, ela vai estar funcionando da mesma maneira. Aqui está sendo preenchido com o título do filme. Se eu alterar então essa variável aqui para ultimato, então eu tenho o meu título atualizado. Então a partir de agora o meu controle do conteúdo dos cards está sendo feito através de variáveis. Né? Num segundo momento essas variáveis vão vir do banco de dados, né? Mas a gente já está preparando o ambiente para que os nossos cards sejam flexíveis. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros campos desse card. Né? No PHP a gente tem um atalho que quando a gente tem uma instrução de uma linha apenas e essa instrução só está escrevendo, só está dando um eco, a gente pode escrever esse mesmo código dessa forma aqui. Ó. Então a gente coloca interrogação igual e a variável ou o valor que a gente quer escrever. Então o PHP já entende que aqui ele vai precisar injetar um conteúdo.
Então eu vou copiar essa estrutura e substituir por todos os campos que são variáveis dentro do meu card. Então esse endereço de pôster aqui é uma variável e o título dele, ou o nome, né, dessa variável é pôster. A nota aqui é uma variável e é chamada nota. E a sinopse aqui é uma variável chamada... Eu recortei aqui para eu já colocar a sinopse aqui. E essa sinopse, cadê? Aqui, vou pegar esse campo, colocar aqui, sinopse. Salvar. Vou só pegar o endereço dessa imagem aqui que eu perdi e preencher aqui. Pronto. Então, continua funcionando aqui. Agora atualizou a nota que eu coloquei lá, né? E esses dados então estão vindo das variáveis. Então eu criei a primeira variável, o primeiro filme, e essa variável está sendo base, né? Os dados dela estão sendo base para a criação desse card desse filme específico. Agora o que eu vou fazer é criar uma variável filme 2 para esse filme, um filme 3 e filme 4, né? De uma maneira um pouco manual, para depois a gente conseguir criar esses outros cards aí também manualmente. Então vamos lá. Pronto. Então eu criei, né, uma variável, um array para cada um dos filmes. Eu tenho aqui os dados dele agora, né, no formato de variáveis. Eu já fui aproveitando para apagar, né, os outros cards, né? Então no momento aqui a gente tem só um card que está representando aqui o filme 1. Né? Por que eu já tirei os outros? Porque eu quero justamente não ter que criar, né, manualmente diversos cards. Eu quero que o próprio PHP crie de acordo com a quantidade de filmes que eu tenho nas variáveis. Então, para isso, eu vou sintetizar essas 4 variáveis aqui dentro de um array que vai representar todos os meus filmes. E esse array eu vou chamar de filmes. Então, vai ser um array de filmes. Então, eu tenho o filme 1, o filme 2, o filme 3 e o filme 4. Eu vou colocar eles dentro desse array. Então, ele vai ter o filme 1, 2, 3 e o filme 4. Então agora essa variável aqui tem todos os meus dados que eu quero mostrar. E eu tenho aqui sendo exibido apenas um. Então deixa eu só separar aqui. Esse elemento aqui é o meu card. Né? Então todas essas linhas aqui representam o meu card com o filme. Atualmente eu tenho então só um card que está exibindo os valores do filme 1. Eu quero que automaticamente o PHP pegue todos os filmes que estão dentro do array e exiba. Né? Então a gente já conhece o conceito de array e sabe que para isso a gente vai precisar de um loop, passando por todas as posições desse array. Então eu vou fazer um loop que repete todo esse bloco. Então meu loop vai começar aqui e vai terminar aqui. Eu vou usar o loop mais tradicional que a gente tem, que é o loop for. Né? Ele tem uma variável de inicialização que a gente utiliza como índice, né? Chama de i. Vou começar em 0 porque a primeira posição do meu array é 0. A variável i ela tem que ser menor do que o tamanho do meu array de filmes.
Então, count filmes. E ela vai ser incrementada de 1 em 1, então, variável i++. Aqui, então, eu abro as chaves para começar o bloco, né? Então, aqui começa o bloco do que vai ser repetido. O que vai ser repetido? Toda essa saída aqui desse card. Então, o card começa aqui, termina aqui. Então, aqui eu termino, PHP, eu termino o meu for. Então, tudo isso daqui está dentro do for, vai ser repetido a quantidade de vezes do tamanho do meu array de filmes. Então, se eu tenho 4 filmes, ele vai repetir isso daqui 4 vezes, criando 4 cards. Vamos ver se isso é verdade. Atualizar, pronto. Ele está se repetindo aqui 4 vezes, criando 4 cards, porém com os dados do primeiro filme. Por quê? Aqui, quando eu escrevo os dados do filme, eu estou usando a variável filme1 ainda. Só para testar que ele está puxando do array, eu vou tirar um elemento daqui, e aí ele tem que mostrar só 3. Então tá aí, ó. Então ele, para cada elemento que tem no array, cria um card. Então, de fato, ele está vinculado aqui ao tamanho do array. Porém, não está vinculado aos valores do array. Ele está sempre pegando o mesmo filme, que é a variável filme1. Então, essa variável precisa trocar, né? Então, primeiro eu vou pegar o filme 1, depois o filme 2, depois o filme 3 e assim por diante. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu posso quebrar essa linha aqui, ó. Vou deixar de uma outra estrutura. E eu crio uma variável filme, que vai armazenar o filme atual que o meu loop está tratando. E ela vai ser igual, dentro do meu array filmes, eu quero pegar cada um deles. Então, vou utilizar aqui como índice o meu próprio i. Então, na primeira interação, ele vai pegar no array filmes quem está no índice 0, que é o filme 1, e ele armazena nessa variável o filme 1 com todos os seus campos. Depois vai pegar quem está na posição 1, então ele vai pegar o outro filme, armazena aqui com todos os campos, e assim por diante. Então, essa variável filme, ela vai sendo trocada conforme as interações do for. Então, ao invés de eu usar aqui sempre filme 1, eu passo então a usar a variável filme, né? Que é essa que vai ser dinamicamente alterada. Eu vou trocar esses todos aqui para só filme. Então, isso deve resolver o nosso problema de ter sempre o mesmo filme. Agora ele busca então os dados que estão no array. Eu trocando os valores da variável lá, ele já troca aqui. Então tá aí a solução, né? Bem simples para esse problema. A gente pode melhorar algumas coisas aqui. Por exemplo, quando a gente vai fazer um for que vai passar por todos os elementos de um array e pegar esse elemento específico, é mais interessante nesse caso utilizar o for each, né? O for each, ele é uma estrutura que vai justamente resolver esse problema de passar por cada um dos elementos de um array e fazer alguma coisa com esse elemento específico. Então, for each, a tradução literal, é para cada, né? Então, para cada elemento do array, faz uma coisa. Então, aqui dentro dos parênteses, a gente coloca o array que a gente quer fazer essa interação. Então, para cada um dos filmes, né? Só que lembra que eu preciso dessa variável filme para pegar o filme específico que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente coloca a palavra-chave as e o nome dessa variável que a gente quer pegar e armazenar cada um dos elementos. Então, fica assim, ó, para cada um dos elementos ou para cada um dos filmes como filme, ou seja, chamando esses filmes, esse filme específico pelo nome de filme, então você repete e monta um card com os dados desse filme. Então, para cada um dos elementos desse array, chama com esse nome e faz a montagem do card. Isso daqui resolve o nosso problema. Em vez de utilizar duas linhas, com um monte de instrução, de maior, menor, mais, e se preocupar com o valor da variável, aqui a gente tem uma estrutura mais simples para fazer exatamente a mesma coisa. E aí continua funcionando da mesma maneira. Além disso, aqui a gente está com um código relativamente pequeno, né? Então a gente tem um bloco aqui do nosso card e começa o for lá em cima, termina o for aqui embaixo.
Mas a gente pode muitas vezes deixar algumas estruturas alinhadas. Então eu teria um for, dentro do for eu teria um if, dentro do if eu posso ter um outro for, e aí todos eles ficam fechando com essa chaves, né? Então essa chaves aqui perdida, né, às vezes muito longe desse for, pode gerar uma certa confusão no código, né? Daqui a pouco a gente pode ter estruturas mais complexas, e aí você começa a ter esse tipo de coisa aqui, e você não sabe onde começa e onde termina, o que essa chave está fechando exatamente. Para isso, a gente pode usar uma adaptação dessas estruturas, que ao invés de abrir chaves, a gente coloca aqui 2 pontos, né? E ao invés de fechar chaves, a gente escreve literalmente o que a gente está fechando. Então aqui é o final do for each. Então isso aqui funciona da mesma maneira. A vantagem aqui é que só de olhar aqui você sabe, aqui está terminando o for each. Se eu tivesse um if, né, dentro também da estrutura, eu teria aqui depois um end if. Então aqui termina o if, aqui termina o for each. Se eu tivesse um for, aí eu teria um end for, né? Então eu sei o que está terminando aqui exatamente, ao invés de ser só uma chaves jogada. Então isso daqui funciona da mesma maneira do que estava funcionando antes, porém agora de uma maneira mais legível, né? Mais fácil de dar manutenção. Então conseguimos atingir aí o nosso objetivo. A gente tem os nossos dados sendo carregados a partir de dados variáveis, que se a gente alterar, né, já altera o resultado final do nosso código, da nossa página. Porém, os dados eles aqui ainda estão, o que a gente chama de mocados, né, eles estão fixos dentro do código, né. A gente fez isso para que a gente consiga primeiro entender o funcionamento dessa montagem da página dinâmica, só que na prática esses dados não vão estar aqui dentro do código-fonte, ele vai estar dentro de um banco de dados. Então, mas como a nossa estrutura aqui já está pronta, basta que a gente carregue essa variável filmes do banco de dados, que a gente já tem a nossa página sendo montada dinamicamente. Então é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. A gente vai criar então um banco de dados com esses campos e a gente vai então buscar essas informações do banco de dados para que a nossa página monte esses cards dinamicamente. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.